Como conciliar o déficit calórico com os treinos de musculação? Como continuar treinando pesado, mesmo comendo menos comida, menos calorias? Essa dúvida veio de um inscrito aqui do canal e eu já vou adiantar a resposta. É sim possível você conseguir conciliar de forma produtiva o seu déficit calórico e o seu treino de musculação. Dessa forma, é possível que você perca gordura e mantenha um bom ritmo de treino e mantenha uma boa performance. Aliás, já aproveita para mandar também a sua dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários a principal dúvida que você tem a respeito de déficit calórico, de ganho de massa muscular, que no próximo vídeo eu respondo e te ajudo nessa missão. Se você é novo aqui no canal ou não conhece a minha história, meu nome é Lucas Pereira, sou nutricionista especializado em nutrição comportamental e clínica e também com especializações e muito conhecimento em nutrição esportiva. Aqui no canal eu trago conteúdo direto e prático para ajudar você que faz algum esporte, você que quer emagrecer ou você que quer mudar sua alimentação. E um dos meus princípios em trazer conteúdo para cá é justamente acabar com alguns mitos que a gente vê por aí, então sempre vou trazer conteúdos embasados em bons estudos para que vocês não caiam mais em pegadinhas, não caiam mais em ciladas. Aqui na descrição do vídeo eu deixo o link para que você entre em contato diretamente comigo e possa agendar o seu acompanhamento. Você que busca um resultado diferenciado, você que busca melhorar sua relação com a comida, pode entrar em contato diretamente comigo e ter todo um suporte nesse processo. E agora que eu me apresentei, você sabe quem eu sou, vamos para a resposta da pergunta. Muita gente acha que ao entrar em déficit calórico vai começar a treinar mal, a perder massa muscular. Isso tem até um certo fundamento. Quando a gente está em um ambiente de déficit calórico, déficit de energia, é natural que hormônios relacionados ao anabolismo sejam diminuídos. Hormônios esses que são, por exemplo, IGF-1 e o hormônio do crescimento, o famoso GH. Também acontece a redução da síntese proteica. Porém, isso pode ser facilmente atenuado com ajustes dietéticos, ou seja, quando a gente aumenta a proteína da dieta, a tendência é que essa degradação de proteínas devido ao déficit calórico seja também reduzida. Já de início, vou deixar bem claro para vocês que não é necessário você tirar muitas calorias da sua dieta para que você tenha resultados no emagrecimento, para que você perca gordura. Isso é uma medida que pode ser útil em uma fase mais aguda, ou seja, por um período mais curto você faz um déficit calórico um pouco maior. Então, um déficit calórico médio ali de 500 calorias, a longo prazo vai sim te dar resultados. Porém, você precisa ter uma boa adesão à dieta. É isso que mais determina se você vai ter sucesso ou não no seu objetivo, independente de qual seja. Para deixar o vídeo mais completo e mais enriquecido, eu resolvi analisar um estudo, uma meta-análise. O que é uma meta-análise? É basicamente um trabalho que reúne diversos outros trabalhos a respeito de determinado tema. Dessa forma, quando você faz uma meta-análise, é mais fácil você conseguir achar resultados mais robustos, porque você vai estar analisando um compilado de trabalhos que avaliam determinado desfecho. No caso, essa meta-análise, ela procurou trabalhos que avaliavam o impacto do déficit calórico em relação aos ganhos de força inerentes ao treino resistido, que é o treino na musculação, na academia, e na massa magra. Porém, um detalhe aqui importante, é uma das limitações desse estudo, é que a massa magra que eles avaliaram é a massa magra global, ou seja, tudo que não é gordura. Então, massa magra entende-se por massa muscular, água, glicogênio muscular, proteínas, tecidos conjuntivos, etc. Cara, esse está sendo um dos vídeos que eu mais estou gostando de gravar aqui pro YouTube, porque eu consegui trazer um artigo, estou fazendo uma edição maneira, então, pô, se você chegou até aqui, tem muita coisa para você aprender ainda, então, por favor, se inscreve aí, deixa o like também, que isso me incentiva e me ajuda a trazer ainda mais conteúdos que possam te ajudar e ajudar outras pessoas. Todos os participantes dos dois grupos fizeram treinos full body. Ali a variação de semanas, né, de tempo de cada estudo variou bastante, entre 8 e 20 semanas mais ou menos. Na análise A, eles perceberam que o déficit calórico teve uma relação bem direta com perda de massa magra. Porém, lembre-se que aqui ele está falando massa magra, ele não está especificando o que é massa muscular. Agora, os dados na análise A não foram tão similares entre si. Teve muita variação entre os dados. Isso porque são diversos estudos que são analisados e cada estudo tem um método diferente, então, estatisticamente, isso traz muita variação. Já observando a força, nas duas análises, não houve prejuízo, até pelo contrário. Alguns estudos, alguns trabalhos conseguiram perceber um avanço nos ganhos de força durante esse período de déficit calórico. E quando a gente pensa na análise B por si só, de modo geral, ela não foi tão ruim quanto a análise A. Ela foi um pouco mais controlada, conseguiram trazer dados melhores. Porém, como teve essa discrepância entre as análises, alguns estudos eram com poucas pessoas, teve uma diferença estatística considerável, eles resolveram fazer um teste para avaliar se houve viés de publicação nesse trabalho. O que seria um viés de publicação? É basicamente quando os autores ali da meta-análise, eles não consideram alguns dados ou então modificam alguns achados para ter uma confirmação, para achar um desfecho positivo e publicar o estudo.
Porém, esse teste confirmou que não houve viés de publicação nessa meta-análise. Então é aquilo, a gente tem que ver a ciência como uma ferramenta para ajudar a gente no dia a dia e para entender, para embasar algumas práticas. Ou seja, essa meta-análise traz para a gente que a perda de massa magra vai acontecer. Porém, a gente sabe que se você come menos calorias, você vai comer menos carboidratos, menos gorduras. Se você come menos carboidratos, você vai diminuir sim a sua massa magra. Por quê? Na massa magra, né, tem o glicogênio muscular. E ele é abastecido, o glicogênio muscular aumenta conforme comemos carboidratos. E além disso, esse glicogênio muscular, ele puxa água junto com ele. Ou seja, conforme você aumenta o estoque de glicogênio muscular no músculo, ele puxa água junto. Então você perde peso se você reduzir o consumo de carboidratos. Essa é uma lógica que não tem como a gente fugir. É por isso que em déficit calórico a gente vai sim perder massa magra. Agora, massa muscular não necessariamente vamos perder. Se você mantém o treino resistido, se você mantém um consumo de proteínas adequado, a tendência é que você segure muito bem essa massa magra. Essa massa muscular, no caso. E nesse trabalho, eles também fizeram a chamada meta-regressão, que é basicamente pegar as características de cada participante, por exemplo, altura, peso, idade, sexo, e avaliar se isso justificou tamanha variação estatística. E em decorrência disso, eles conseguiram ter um achado muito interessante. Se você restringe ali em torno de 500 quilocalorias diárias da sua alimentação, os impactos na massa magra não serão tão grandes, assim como os impactos no ganho de força não acontecerão. Ou seja, tudo depende da magnitude do déficit calórico. Se você faz uma dieta para emagrecimento e quer manter os treinos com boa performance, pegando boas cargas, você precisa fazer um déficit um pouco mais moderado. Se você tiver um acompanhamento e tiver com um pouco mais de vontade de ter um resultado mais rápido, se você acha que isso vai te motivar de alguma forma, você pode conversar com o seu nutricionista para avaliar uma possibilidade de talvez fazer um ciclo de calorias, por exemplo, pegar 3 semanas com déficit um pouco mais agressivo de 800, 1000 calorias, depois você sobe mais as calorias, ainda dentro de um déficit. Então, tem muitas possibilidades. Você pode fazer isso de diversas formas. Agora, é aconselhável que você tenha acompanhamento, porque sem acompanhamento, a chance de você acabar perdendo massa muscular por um ajuste proteico indevido, ou então perdendo rendimento no treino por causa de um déficit calórico um pouco mais alto, é grande. Levando agora um pouco mais para o lado prático, o que mais vai atrapalhar uma pessoa que está em uma dieta para emagrecimento e treina, na maioria das vezes, é o lado psicológico. Só de você saber que está consumindo menos calorias, isso pode afetar o seu desempenho no treino. Como eu falei anteriormente, a forma que você faz o déficit calórico também é determinante nisso aqui. Então, se você faz sem orientação, com um déficit muito agressivo e prolongado, com certeza você vai ter mais dificuldade para se manter treinando bem, para se manter concentrado nas tarefas do dia a dia, a fome vai subir muito, isso pode atrapalhar no longo prazo. O treino também é um ponto muito importante aqui, gente. Se você tem um treino que não tem uma devida periodização, não tem um bom controle de fadiga, de intensidade, muito provavelmente você vai sentir. Porque o que acontece? Se você treina muito intenso diariamente, na maioria das vezes você vai acumular mais fadiga. Se você acumular mais fadiga e está em déficit calórico, a percepção de esforço para aquele mesmo treino que você fazia antes, muito provavelmente será maior. E aí vai dificultar que você mantenha o mesmo ritmo. Então é isso. Você tem que ter um controle dietético e do treino também. Claro, sono, qualidade de sono sempre vai falar muito alto em todos os aspectos da nossa vida. Resumindo, tudo volta para aquele ciclo que eu sempre falo aqui no Instagram e em qualquer outra rede social, qualquer lugar. O sono é muito importante, dieta é muito importante, treino é muito importante. Esses três são basicamente o santo graal aqui para você conseguir ter resultados na sua vida e no seu físico, no seu treino e em qualquer coisa. Bom, já falei bastante coisa aqui, então vamos fazer um resumo bem prático agora. Se você quer fazer uma dieta para emagrecimento e quer manter um bom desempenho na musculação, déficit controlado, treino bem periodizado, descanso alinhado, ok? Outra coisa, você não perde massa muscular por fazer uma dieta para emagrecimento. Manter os treinos de força e manter uma boa gestão de proteínas, só isso aqui já vai te ajudar a segurar a massa muscular. Em alguns casos é até possível ganhar, mas esse é assunto para outro vídeo. Quando você deve ter atenção ao fazer uma dieta para emagrecimento? Vamos lá. Se você tem um percentual de gordura muito baixo, naturalmente, o nosso corpo ele não tem muita gordura disponível. Então, ele vai buscar outras alternativas ali para gerar energia. E aí, nesse caso, as proteínas musculares surgem. Então, elas podem ser utilizadas se você tem um percentual de gordura mais baixo. Se você é natural, se você não usa esteroides anabolizantes, esse efeito de buscar proteínas musculares para
utilização como fonte energética vai acontecer de forma mais exacerbada. Se você usa o suco, muito provavelmente isso não vai fazer diferença nenhuma para você, é até provável que você ganhe massa muscular nesse período. Uma das coisas muito negligenciadas por pessoas que fazem esse tipo de dieta são os carboidratos, porque o pessoal pensa que carboidrato engorda, carboidrato inflama, enfim, um monte de burrice que a gente vê por aí. Porém, quando você consome carboidratos, eles possuem um efeito poupador de proteínas, justamente porque ao consumir carboidratos, estaremos ali aumentando a circulação de insulina. A insulina tem esse efeito anticatabólico. Por isso que muitas pessoas, de forma burra também, falam que a insulina impede o emagrecimento, justamente porque ela tem esse efeito de evitar o catabolismo. Então, os carboidratos têm efeito poupador de proteínas. Se você faz um déficit calórico, tá com a proteína ali lá no talo muito alta já, às vezes você pode reduzir essa proteína, aumentar um pouco o carboidrato, que isso não vai fazer com que você perca massa muscular, muito pelo contrário. Como tem o efeito poupador de proteínas e os carboidratos são utilizados como energia durante o treino de musculação, isso pode ser muito benéfico para você, pois você vai treinar melhor. E se você treina melhor, os resultados são melhores. E é isso, rapaziada. Depois de muita explicação, depois de falar bastante coisa, chegamos ao final da resposta. Espero que eu tenha ajudado você que chegou até aqui a entender que não é porque você faz uma dieta para emagrecer, não é porque você está comendo um pouco menos de calorias que você vai perder o músculo que você batalhou tanto para conquistar. Tem uma máxima que eu concordo bastante com ela e que ela faz muito sentido. Construir músculos é mais difícil do que perder. Para você perder massa muscular, você tem que passar pelo destreino total, ou seja, você tem que sair do treino, tem que parar de ir à academia, tem que fazer uma dieta com pouca proteína. Então, assim, no cenário de uma pessoa que tenha vida saudável, que tenha hábitos saudáveis, isso dificilmente vai acontecer. Claro que com o passar da idade, né, chega uma época que, infelizmente, a gente acaba perdendo ano a ano. Enfim, se você chegou até aqui, cara, pelo amor de Deus, você teve todo esse conteúdo, toda essa informação e não vai se inscrever? Pô, me retribui com isso aí. E para relembrar também, cara, pode mandar sua dúvida aqui. Agora eu quero fazer um quadro dessa forma, eu quero ter essa proximidade com vocês. Então, os inscritos que mandarem dúvidas, eu vou fazer um vídeo para responder e trocar essa ideia também. Até o próximo, tamo junto.